Então, retomando aqui, pessoal, é a minha variável dependente, que é influenciada pela minha variável independente, e não o contrário. Tá? Então, o número de mortos não influencia o número de infectados. É o número de infectados que influencia o número de mortos. Por isso que o número de infectados é a minha variável independente e o número de mortos é a minha variável dependente. O número de infectados independe do número de mortos. É isso que está me dizendo essa relação. Mas eu quero saber se o número de infectados influencia o número de mortos. Bom, os modelos de regressão, eles podem ser divididos em dois grupos. O que avalia uma variável dependente em função de uma variável independente, chamado de regressão simples, ou que avalia duas ou mais variáveis dependentes em função de uma variável independente. Que são os modelos de regressão múltiplo. Os modelos de regressão múltiplo e os modelos de regressão simples, eles podem ser linear ou não linear. Pode ser explicados por uma reta ou por uma linha curva. Tá? E é claro que esses modelos múltiplos possuem uma estatística com um grau de dificuldade maior. Para nossa sorte, boa parte das relações, elas são relações entre duas variáveis e uma relação direta linear ou inversa linear. Então, olha lá. Regressão linear simples. Eu tenho uma reta explicando aqui a dispersão dos pontos. Um modelo não linear do tipo exponencial, onde esse modelo ele até poderia ser explicado por uma reta, mas de repente os dados vão fazendo com que essa reta sofra uma inclinação, transformando-se em uma curva, na verdade. Esses são os modelos bastante comuns em relação aos sistemas de crescimento biológico. Idade e altura, idade e massa corporal, número de indivíduos, de micro-organismos e tempo, degradação de moléculas e tempo. Então, muitos fenômenos biológicos também podem ser explicados por essa regressão aqui que a gente chama de exponencial. No início, ela tem uma relação linear, direta, um aumenta e o outro aumenta na mesma proporção, e depois ela vai tendo uma estabilização. À medida que um aumenta, a resposta não é mais na mesma proporção. Aumenta, mas aumenta mais lentamente. Nesses tempos de pandemia, o que a gente busca são ações que façam com que a reta do número de casos observados possam atingir essa estabilidade ou se transformem, passem de uma regressão linear simples para uma regressão exponencial, no menor tempo possível, né? Para que a gente possa estabilizar, então, o número de casos. Os casos continuarão a aumentar, só que numa proporção menor, fazendo com que as nossas ações de controle possam ser mais eficientes. E eu posso ter modelos ainda que a gente chama de modelos polinomiais. Aí eu tenho equações de primeiro,
de segundo, de terceiro grau, diferentes equações matemáticas para explicar esses modelos. Ora é diretamente proporcional, ora se estabiliza, ora é inversamente proporcional, ora se estabiliza, ora volta a ser diretamente proporcional. Então, precisa de um modelo matemático completamente específico para explicar isso aqui. Regressões polinomiais. Se vocês lembrarem lá da 7ª série de funções matemáticas, função de primeiro grau, segundo grau, função polinomial, função exponencial, função logarítmica. Já estava preparando vocês para discutir esses modelos aqui. Ó, tá? Cada um deles tem uma equação que remete àqueles estudos que foram feitos lá na 7ª série. 8º ano hoje, né? Então, mais um exemplo aqui. Ó. Relação entre o número de casos confirmados de Covid-19 e o número de óbitos. Olha lá. Ó. Nas semanas na 67ª semana até a 74ª semana, entre os dias 3/5/2020 e entre os dias 10/5/2020, que a gente chama de semana epidemiológica, nós tivemos os casos passando de 101.147 para 162.699. E os óbitos confirmados passaram de 7.025 para 11.123. Com um N de 8 amostras, que são 8 dias que foram observados esses valores, que são valores obtidos diariamente. Olha lá. Se eu pegar esses valores, então, deixa eu ver se eu tenho aqui no Excel. Se eu pegar esses valores, então, da tabela que eu acabei de mostrar no PowerPoint, e selecionar esses dois dados aqui, ó, e vier em inserir gráficos, eu tenho o gráfico aqui, ó, de dispersão XY, ou gráfico de bolha. Se eu clicar nele, ó, eu escolho os pontos sem a reta ligando, tá? Somente os pontos. Aí eu vou ter o gráfico aqui, ó. Esse gráfico é o gráfico de dispersão. Aqui embaixo eu tenho o número de casos confirmados, aqui em cima eu tenho o número de óbitos. Se eu clicar aqui, ó, com o botão direito, vai aparecer a opção aqui, adicionar linha de tendência. Aí vai aparecer essa aba aqui para mim. Se eu clicar em linear, o Excel ele já tem uma predisposição. Então, ele já entende que essa distribuição aqui, a mais próxima para ela, é a linear. Então, ele já deixou aqui pré-marcado. Eu venho aqui, confirmo, e peço para me dar a equação da reta do gráfico e o valor de R quadrado. Aí ele me fornece aqui. Então, foi assim que eu construí esse gráfico aqui do lado, que é o gráfico dos confirmados em relação aos óbitos. E olha aqui, ó. Essa equação é a equação de regressão, que explica para mim qual é, o quanto que os óbitos, de que forma os óbitos são definidos pelos casos confirmados. Então, se eu chegar aqui, por exemplo, entre o dia, aqui é o dia
Entre a semana 67, 68, 69, 70. Entre o dia 6 e o dia 8, entre o dia 6 e o dia 8, eu tenho no dia 6 125 mil casos confirmados. No dia 7, 135. No dia 8, 145. Se eu pegar aqui, por exemplo, um valor 128.314 dados confirmados. De uma hora, por exemplo, entre o dia 6 e o dia 7. Então, no dia 7, às 3 horas da manhã, eu fui lá e consultei, tinha 128.437 casos confirmados. Se eu jogar aqui no valor de X, ó, que é o valor de casos confirmados, eu acho o valor de Y, que é o número de óbitos. Então, eu vou achar o número de óbitos relacionados com esse horário que eu vi lá, o número de casos confirmados. E qual que é a confiança disso, desse resultado de óbitos que eu obtive? De 99,85. Se dentro desse intervalo aqui, do 67º dia até o 74º dia, dentro desse intervalo, qualquer valor de casos confirmados que eu jogar aqui na reta, de N valores que eu jogar aqui, 99,85% vão me dar número de óbitos com 99,85% de serem verdadeiros, de serem explicados por essa equação de regressão linear simples. Tá? Vejam que eu estou com R aqui bem próximo de 1. Então, essa relação aqui, ela é muito forte. Muito forte. Nessa semana aqui, todos os casos confirmados que tiverem, 99,85% pode ser utilizado para calcular o número de óbitos por essa equação aqui. Bom, os valores de coeficiente, então, de Pearson, coeficiente de determinação, que é esse R ao quadrado, eles podem ser definidos facilmente pelas funções que o próprio Excel tem. Então, correlação de Pearson, basta eu colocar aqui a função correl, e selecionar o x e o y. O coeficiente de determinação é o coeficiente de correlação ao quadrado. E aqui tem 3 informações, que é coeficiente linear, coeficiente angular e erro padrão. Esses parâmetros são parâmetros que explicam a minha equação. Coeficiente de correlação de coeficiente linear eu também posso determinar pela fórmula interceptação. O coeficiente angular eu determino pela fórmula inclinação. E o erro padrão eu posso determinar por essa fórmula aqui, ó, Hepatix, e os valores, então, dessas incógnitas. Mas o que significa esses parâmetros, então, aqui que eu defini no Excel? Vamos voltar lá no PowerPoint. Esses parâmetros, eles são parâmetros da minha equação. Então, a equação que explica essa relação dos casos confirmados e do número de óbitos confirmados é uma relação linear, uma reta. E ela é do tipo y é igual a alfa mais beta x mais epsilon. O que significa essas palavras gregas, essas letras gregas aqui? O beta é o que acompanha a minha variável independente, a variável x. O alfa é o valor que, se eu continuasse prolongando essa reta aqui, ó, é o valor que cruzaria o meu eixo y. E o epsilon
é o meu valor de erro. É o quanto esse ponto está distante do valor que seria o valor mais correto possível dessa relação. Ou seja, é o quanto esse ponto está distante dessa reta. É o valor do erro. Então, o beta é o meu coeficiente angular, o alfa é a intercepção do eixo y, e o epsilon é meu erro aleatório. Então, essa equação ela ficaria y igual a 185 mais 0,067x mais 63. Como eu disse, o alfa é o coeficiente linear, a interseção com o eixo y. Então, se eu pegar a regressão aqui e continuar até o valor de x igual a zero, eu tenho meu valor de y, que é o valor do alfa. Então, se nessa equação aqui eu substituir o x por zero, beta vezes x, zero. Alfa mais erro aleatório vai me dar o meu valor de y, que é onde a reta da regressão corta o eixo y. Matematicamente, esse alfa ele é definido pelo somatório de y menos b vezes somatório de x sobre n. Esse b, ele é o meu valor de beta. Então, para determinar o alfa, eu preciso primeiro determinar meu beta, que é o coeficiente angular, que é a inclinação da minha reta. O quanto essa reta aqui está longe do eixo x. Eu posso definir esse beta de duas formas. Esse beta ele pode ser definido por uma equação que envolve a tangente desse ângulo. Então, se eu tiver uma variação de x e uma variação de y correspondente à variação do x, se eu fizer y final menos y inicial sobre x final sobre x inicial, eu acho o valor de m. Esse valor de m é igual a tangente de beta. Então, eu posso calcular o beta utilizando a equação da tangente. Ou utilizando essa fórmula matemática aqui. Tá? Já o epsilon é o erro aleatório. É a distância, como eu disse, do ponto até a reta. Então, esse ponto 1 aqui, por exemplo, ele é explicado pela reta. O ideal é que ele estivesse aqui, ó. Só que por um erro ele distanciou para cá. O 2, o ideal é que ele estivesse aqui, mas por um erro ele distanciou para baixo. E assim sucessivamente. É chamado da diferença entre o valor observado e os valores preditos, ou o que a gente chama de resíduo do modelo da regressão. Então, o meu resíduo é a diferença entre o valor que eu observei, o valor coletado, e o valor que deveria ser observado. Já o coeficiente de determinação é uma determinação, então, descrita da proporção da variação de y, que pode ser explicado pela variação de x. Quanto de y pode ser explicado por x? Para fazer essa determinação matematicamente, primeiro eu tenho que determinar a soma do quadrado total dos resíduos de y. Então, eu pego aqui somatório do valor de y observado menos o valor de y médio, elevado ao quadrado. Soma do quadrado do erro. Soma do quadrado do erro vai ser o valor de x de y observado e o valor de y que deveria ser determinado pela equação, ao quadrado,
e depois aplico, então, a soma do quadrado da regressão, que é a soma do quadrado total menos a soma do quadrado do erro. O R quadrado vai ser o S, que é R, sobre o S, que é T. A variação explicada sobre a variação total. O que me interessa é que esse R ele é sempre positivo, diferentemente do R de coeficiente de Pearson, que varia de -1 a 1. Aqui, como é R ao quadrado, os números negativos ao quadrado se transformam em positivo. Então, ele vai variar de 0 até 1. E quanto mais próximo de 1, maior será a porcentagem de que a minha equação explique os valores de y em função de x. Tá? Na falta de uma calculadora, na falta de um programa de estatística, essas fórmulas que eu estou mostrando para vocês aqui que são utilizadas para calcular esses valores. É claro que ninguém precisa decorar essas fórmulas, né? Elas estão aí para ser consultadas facilmente. E devido à presença das calculadoras e dos programas, eu não preciso de ficar calculando esses R's. Basta eu saber como que ele é calculado nos programas e mais, o mais importante, o que ele me traz de informação. Bom, aqui tem alguns exercícios, pessoal, que eu deixei para vocês fazerem em casa, então. Tá? Façam esses exercícios, são no total de 5 exercícios, e na próxima aula a gente discute esses exercícios, ok? Eu vou disponibilizar a aula para vocês, depois que eu conseguir compactar os áudios, eu disponibilizo os áudios também lá no ambiente virtual. Tá bom, pessoal? Bom, vamos parar por aqui hoje. E aí, na próxima aula, então, eu volto a discutir esses exercícios e a gente fala de hipóteses. Tudo bem? Então, um abraço para vocês e até a próxima segunda-feira, pessoal.